Fim dos tempos e a loucura dos emotivos. Eu quero partilhar aqui com vocês algo que eu nunca falei. Eu fiquei quase 2 meses sem dormir, com aceleramento cardíaco, desencadeou um monte de coisa ruim na minha saúde e eu quero partilhar com vocês as descobertas que eu fiz, porque eu sei que tem um monte de gente bitolada com o fim dos tempos que está quase pirando também. Antes de eu iniciar o conteúdo, faça o seu cadastro abençoado. Nós estamos chegando para essas 3 aulas incríveis que eu falarei sobre temperamentos. O link está aqui embaixo ou na bio do Instagram. Me ajude compartilhando porque isso vai ajudar muitas pessoas. Bom, pessoal, eu creio que isso daí não aconteceu somente comigo. Mas quando começou a época da questão das vacinas, de fato, quando começou esse negócio todo da pandemia, inicialmente eu pensei assim, quarentena, eu achei que era 40 dias e que somente depois disso essas coisas iriam passar. E aí, quando foi prolongando, eu comecei a ler algumas coisas, comecei a receber alguns artigos e estava certo para mim que a nova ordem mundial ia ser implantada e eu não queria vacinar os meus filhos de nenhum jeito, não queria ser vacinado e comecei a estudar sobre o fim dos tempos, a tomada total do comunismo, a vinda do anticristo e essas coisas todas e eu vou falar para você o que aconteceu comigo. Eu fiquei quase 2 meses, ou se não foram 2 meses mesmo, mas sem conseguir pegar no sono. Como que era? Deitava a cabeça, às vezes virava de lado assim, ó, eu sentia com uma força tremenda os batimentos cardíacos e só ficava consumindo notícia o tempo todo. Ou era no YouTube, ou era grupos de Telegram, falando só sobre esse negócio que iam tomar o mundo, que agora ia ser a grande ditadura mundial. E começou a acontecer coisas assim terríveis sobre a minha vida. Uma delas, eu não conseguia mais trabalhar direito. Por quê? Porque ficava sem dormir, ia dormir 5 horas da manhã e não conseguia cumprir bem os meus deveres. A minha esposa, sinceramente, teve que ser muito forte, porque nessa época eu quase pirei. E agora eu vou falar para vocês realmente o que aconteceu. E aí pode parecer loucura, mas é o que eu vivi na minha vida e eu descobri o porquê eu vivi isso e quero também poder ajudar vocês. Eu estava em casa e começava a chorar na minha cama, porque eu imaginava os perseguidores da Santa Igreja entrando na minha casa, pegando meus filhos, acabando com a vida deles e ficava vindo de maneira mirabolante, na minha imaginação, muitas torturas e muitos sofrimentos. Eu quase enlouqueci, eu não sabia mais o que eu ia fazer, foi um período muito difícil na minha vida. E eu quero falar uma coisa para você. Satanás pode ter utilizado da minha fragilidade, sim. Mas estudando profundamente, eu descobri o que aconteceu. Eu sou uma pessoa com um temperamento extremamente emotivo. Então vamos lá. Eu já dei algumas aulas aqui para vocês e já expliquei isso, mas vamos explicar mais. Por isso que eu falei para você vir nessas aulas e fazer o seu cadastro no link. Quando você tem esses 3 fatores complementares, que é a emotividade ou não emotividade, que é a primariedade ou a secundariedade e a atividade e não atividade, eu vou descrever em poucas palavras para vocês aqui o que é um emotivo e eu quero ter uma conversa séria com vocês sobre isso. Ó. O Gaston Berger ele vai falar que emocionar-se é perturbar-se. Ou seja, um emotivo ele sempre vai ter uma vida agitada, perturbada, assim, tumultuada. É isso que ele sente. Se ele é secundário, ele guarda aquilo dentro dele e não consegue botar para fora, ele sofre mais ainda, porque fica aquela coisa dentro dele. E eu li um autor que a emotividade já foi causas de morte na vida de pessoas, de tão intensa que foi a perturbação dela. Agora ele vai falar aqui, ó. Chamamos emotivo aquele que se perturba quando a maior parte dos homens não se comove ou aquele que, em determinada circunstância, se comove mais violentamente do que a média. Sei lá, cara, você pode ver que dentro de um show de música, uma pessoa fica extremamente excitada, começa a fazer caras e bocas e ajeita tal, e a outra pessoa fica mais branda. Ela tá ali, ela sente, mas ela não sente tanto como o emotivo. Ou numa alegria, por exemplo, de que um cara ganhou na loteria.
O cara que é emotivo, ele sai gritando, fala pra todo mundo, posta na internet, quer dar uma festa, fazer um churrasco. Não, já vou comprar uma casa pra tia. Talvez o não emotivo fica feliz, mas ele fala, vou tomar um chá à noite com os meus amigos, uma bebida. Olha, ganhei, assim, na loteria. Ele é mais contido, mas ele não sente tão fortemente as coisas. Ele vai falar assim, ó, o não emotivo é, pelo contrário, aquele que é difícil de emocionar-se e cujas emoções são poucas violentas. A melhor maneira de apreciar tal emotividade é colocar o indivíduo, real ou imaginariamente, em circunstâncias comuns em que seus interesses dominantes não estejam fortemente em jogo. É óbvio que todo mundo se emociona em determinadas circunstâncias excepcionais ou quando vê em perigo aquilo que mais estima. O emotivo, porém, vibra por ninharias. Um copo quebrou, o cara fica louco. E emociona-se por motivos pelos quais ele é o primeiro a reconhecer que não vale a pena. Não, por que eu tô desse jeito? Por que eu tô tão assim? Eu tô sofrendo muito. Então, o que aconteceu comigo? Eu não conseguia dormir, fiquei com pensamentos tenebrosos, sem esperança nenhuma, atrapalhou todinha a minha vida de oração e, de fato, foi uma coisa muito tenebrosa. Eu acredito que o Jim Jones, aquele pastor protestante que levou muitas pessoas a um suicídio coletivo, ele era um grande emotivo, né? Eu sei de pessoas que abandonaram o emprego, tô falando sério. Eu escutei numa pregação um pregador falando para uma pessoa que estava na época que queria entrar na faculdade. Falou assim, você não está na época da faculdade, você está na época das dificuldades. Quando Jesus voltar, escuta, você quer que Jesus te pegue no banco da universidade ou de joelho diante do Santíssimo Sacramento? Essa pessoa não fez universidade. Isso já passou mais de 15 anos e não aconteceu absolutamente nada ainda. Entendeu? Então você vê, são pessoas que acabam não tendo discernimento, sentem muito as coisas e ficam falando assim. Gente, eu conheço pessoas que, aficionada por ideia de fim dos tempos, fez o quê? Estocou bastante alimento, morreu e não serviu para nada. Então vamos lá, você acredita em fim dos tempos? Acredito em tudo que está na Sagrada Escritura, Mateus 24. Eu tenho livros que falam sobre isso, eu gosto de estudar esse assunto, eu gosto de ver as profecias de Nossa Senhora, as profecias dos santos místicos, alguns teólogos como o padre Leonardo Castellani comentando sobre essas coisas. Mas o que acontece? Eu descobri que eu fiquei pilhado daquele jeito por causa que eu tenho muita emotividade. E como a gente vai estar fazendo essas 3 aulas onde eu vou explicar sobre isso, uma pessoa me mandou um áudio meio que desesperada. E eu falei para ela o quê? Eu falei, veja bem, nós não conseguimos mudar os decretos de Deus, certo? Certo. Então, eu peguei o exemplo de São Domingos Chaves, um grande menino muito santo que estava jogando bola e perguntaram para ele, se Jesus voltasse agora, o que você faria? Perguntaram para ele, ele falou assim, eu continuarei jogando bola, porque o esporte que eu estou fazendo não impede a minha união com Deus. O esporte que eu estou fazendo não vai me inclinar ao pecado, então eu estou em estado de graça, então eu vou fazer o que eu estou fazendo, porque o mais importante, o essencial da vida de São Domingos Sábios, ele estava fazendo, que era corresponder ao que Cristo pedia para ele, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. E de fato ele teve a vida de perfeição que virou um santo. Tanto que o lema da vida dele, antes morrer do que pecar, ele vivia. Agora, veja bem, pessoas que ficam aficionadas com o fim dos tempos, que sofrem sobre isso, que ficam consumindo conteúdo na internet. A pessoa fala trocentos anos sobre isso, já fez não sei quantas previsões sobre o fim dos tempos, errou várias. Eu conheço um monte de gente dentro da igreja que já fez previsão sobre o fim dos tempos e que nada aconteceu. O que eu gostaria de saber é, esta pessoa que fica aficionada por esse assunto e que até atrapalha a vida das pessoas, até a sua família, porque tudo é o diabo, tudo é o fim dos tempos, qualquer coisa o anticristo vai vir aí. Gente, me fala uma coisa, será que essas pessoas correspondem àquilo que Cristo pede da santificação pessoal? Será que se ela morrer, ela vai diante de Deus, a vida dela vai estar num agrado tremendo para Deus, ela se santificou, ela buscou as virtudes, ela combateu o seu defeito dominante pelo seu temperamento? Porque, gente, se Jesus vai voltar ou não, tudo pode ainda demorar, ou pode ser muito rápido. Agora a questão, vai vir a perseguição religiosa, eu vou ter a virtude da fortaleza para suportar?
Eu estarei santificado se eu for colocado num campo de concentração, sei lá, eu vou saber rezar para ali manter a minha união com Deus? Eu tenho que ficar me preocupando somente com o estoque de comida ou com a santidade que eu tenho? E justamente essa questão de muitas pessoas emotivas, elas ficam se preocupando com o quê? Não é com a santidade, é com outras coisas. E aí São João Berkman vai dizer que o demônio usa e abusa na vida dos emotivos. E não é só o demônio, é questão de um temperamento, é questão de uma emotividade que a pessoa não sabe submetê-la à razão, não sabe governá-la com a inteligência, e muitas pessoas ficam sofrendo com esse tema. Aí você vai lá na biblioteca pessoal da pessoa, trocentos livros sobre o fim dos tempos, cadê vida sobre santificação? Cadê livros sobre virtudes? A pessoa é casada, vai ver o relacionamento dela com o esposo, com a esposa, vai ver a educação dos filhos, vê se ele é um pai que ele é aficionado com o fim dos tempos, ele tem lá a comida dele estocada, ele tem lá os galões de água dele estocado, vai ver como que a educação dos filhos dele se de fato é aquilo que Cristo pede para ele. Ou seja, gente, tem muita gente que vive essa questão do fim dos tempos como que uma loucura. Anderson, você já falou sobre isso, o que está acontecendo? Não, eu creio ainda. Eu creio, fiz live com pessoas muito boas, falando sobre Nossa Senhora em La Salette, vou lançar livro sobre isso, tenho um interesse em falar mais sobre esse tema ainda, em falar sobre o anticristo, eu gosto disso, entendeu? E conheço gente que gosta mais do que eu ainda, mas que não fica perturbado, que não é desequilibrado. Ó, eu quero viver na minha vida espiritual, eu estudo sobre isso, eu gosto, é um tema que me fascina, né? São Vicente Ferrer falou sobre isso, São Jerônimo, Santo Agostinho falou sobre isso, Santo Tomás de Aquino, na Bíblia falou sobre isso, São Paulo falou sobre apostasia, o livro das mensagens de Nossa Senhora, as aparições, falam direto sobre isso. Agora, eu vou ficar perturbado desde quando a perturbação ajuda a ter vida de oração? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para você o que vai dizer a Sagrada Escritura aqui, ó. Não vos inquieteis com nada. Nada é nada. Não é que nada é para nadar. Não se inquiete com coisa alguma. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, a súplica e a ação de graças. E o que vai acontecer? E o Deus da paz, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos. Primeira coisa nessa preocupação, Paulo vai dizer, reze, peça a Deus, agradeça, faça ação de graças. E a paz de Deus, olha o que falta, gente, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos. Nesses pensamentos que ficam perturbados, cheios de loucura, e aí a pessoa não consegue viver na realidade da vida dela, não consegue cumprir bem os seus deveres. Por isso, meu irmão, minha irmã, que eu falo para você, como que você ainda, pelo amor de Deus, ainda não fez esse cadastro para vir nessa aula que vai te ensinar bastante a lidar com essa questão da emotividade, vai te mostrar como que o emotivo se comporta, como que é a vida dele, como que a sensação chega nele, como que a força das impressões chega nele, e não somente o que é isso, né? Ajuda a controlar, porque todo emotivo se perturba, e se perturbar também é sofrer. Agora, desse jeito, por causa de fim dos tempos, a coisa vai acontecer, lá se sabe quando, e a pessoa fica antecipando e tendo aquilo como um fator de angústia. Bom, eu queria saber de você, né? Já deveria ter perguntado antes, mas escreva aqui algum comentário se você já viveu algum tipo de preocupação excessiva. Aí você pode falar, não, Anderson, relacionado ao fim dos tempos não, mas eu vivo preocupado, eu sinto arritmia, como você disse, todo emotivo é ansioso. Entendeu? Tem perturbação no sono, determinado tipo de alimento que come, né? Eu, por exemplo, se eu tomar café depois das 5 da tarde, eu já não durmo. E isso daí é uma coisa tão interessante que até o Tanqueray, que é um grande diretor espiritual e muitos padres usaram e usam o livro dele para formação, disse que o nervoso ele é sensível ao café, né? Então, a determinadas substâncias, até aquilo mexe com a pessoa. Ou seja, claro que o demônio percebendo isso daí, ele também vai bater. Por quê? Porque não quer ver você feliz. Agora, eu não sabia que isso era uma questão de emotividade. Eu fui estudando mais profundamente e hoje, eu sabendo sobre essa questão, como que eu não devo governar, né, aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, entendeu? Ou seja, hoje em dia, de verdade, eu me preocupo cada vez mais com a minha vida espiritual, principalmente
pelos meus alunos, né, porque eu tenho que estar bem para poder ajudá-los, e cada vez mais com a minha família, entendeu? Com a qualidade do meu sacramento, com a educação dos meus filhos, e se acontecer? E se eu estiver aqui e vir à prova? Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O Tertuliano dizia que o Espírito Santo é o treinador dos mártires, entendeu? Uma das coisas que mais gera desânimo na vida espiritual das pessoas, e isso daí eu já li, é o quê? A graça que Deus nos manda é uma graça atual. Você não vai saber se você vai estar vivo daqui a um ano para ficar se preocupando com a graça que Deus vai te enviar lá. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Uma pessoa está fazendo um curso na faculdade de psicologia. Ela está no primeiro ano, ela fica pensando todos os dias que área que eu vou atuar, como que eu vou atuar, será que vai ter campo, será que eu vou conseguir? Cara, a pessoa nem terminou. Ela está se preocupando com o negócio que vai acontecer daqui 5 anos e ela não está cuidando do que tem que ser feito hoje. E aí, às vezes a pessoa, ela não consegue resposta, ela vai ficando desanimada, entendeu? Por quê? Porque a graça é para hoje. Calma, confia em Deus, se abandona. Eu não tenho que ter prudência, bom assim, sei lá, de ter uma reserva. Quando o pessoal chegou aí e começou a falar que ia ter a paralisação dos caminhões, o que eu fiz? Eu comprei, eu coloquei estoque de comida, mas não para 5 anos dentro de casa. Eu fui lá, falei, Thaís, vamos lá, porque tá chegando um monte de áudio no grupo desse negócio de paralisação de caminhão. Eu falei, no mais, o que vai acontecer é que se não acontecer, a gente vai ter comida em casa, meu Deus do céu. Fez a compra e beleza, aconteceu, a gente comeu tudo direitinho, consumimos, mas sem loucura, entendeu? Então, se abandone em Deus, acredita, confia, o que está ao alcance da gente para poder fazer com muita prudência, com muito discernimento, com sabedoria, eu faça. Mas, gente, eu não desejo para ninguém aquilo que eu passei. Eu fiquei muito louco. Por isso que eu gostaria que você comentasse aqui. Eu estou abrindo, estou falando de uma particularidade da minha vida, entendeu? Que me fez um baita de mal e talvez tenha feito para você ou está fazendo, porque recentemente eu recebi áudio de WhatsApp e tive que mandar áudio consolando a pessoa. Né? Eu quero me importar com a santidade, com o amor, eu quero ir para a igreja, adorar o Santíssimo Sacramento, ter a minha devoção à Nossa Senhora, procurar estar unido com Deus, porque no final de tudo é isso que vai contar. É a grande diferença, eu correspondi àquilo que Deus me pediu. Aquele que está atrás de mim ali, São Francisco de Assis, talvez um dos maiores santos da Igreja Católica, sem dúvida alguma. Quando ele morreu, ele apresentou para Deus uma vida virtuosa e santa. E é esse que eu quero deixar de recado final. O teu chamado principal é a santidade. E mais uma vez, você nunca vai virar santo se você não se conhecer, se você não se aceitar e se você não se superar. Isso quem vai dizer é Santa Teresa d'Ávila, é Santa Catarina de Sena, é o cônego Jerônimo Ribet. Por isso, clica no link que essas 3 aulas vão ser de importância fundamental para o seu crescimento espiritual e para você não permitir que essas loucuras te tirem da realidade, tá bom? Me deixa aqui o comentário falando o que você achou do vídeo e você pode fazer o seu cadastro tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram na bio. Um beijo no coração, Deus te abençoe e salve Maria.